Hoje nós gostaríamos de discorrer sobre a transfiguração. Capítulo 9 de Marcos, tem outros capítulos também, Lucas, né? Lucas, capítulo de número 9, também vai falar, a partir do versículo 28, sobre esse mesmo fato. Mas eu vou escolher aqui Marcos 9, versículo 2 em diante, diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os levou sós, e em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobria e com a sua sombra. E saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Subitamente, tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E desceram eles do monte, e ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Amém, meus amados irmãos? Que coisa linda, né? Eu gosto de estimular sempre os irmãos a uma vida de oração e a oração, né? Aqui nós vemos um fato interessante aqui, porque, irmãos, há uma linha teológica que diz que as 2 testemunhas de Apocalipse são Elias e Enoque, né? Outra linha, a que eu creio, diz que é Elias e Moisés. E os que defendem a linha que é Elias e Enoque dizem que o divisor de águas é que Moisés morreu, né? Como diz a palavra lá, que morreu. Mas ele está aqui bem vivo, né? Ele aparece bem vivo aqui, bem vivo, e ele tem que concordar, né? Porque até as características, irmãos, lá de Apocalipse, das 2 testemunhas que vão aparecer, alguém tem poder de ferir as águas e tal, justamente falando, não temos nenhuma... o recurso que fala de Enoque feriu águas e por aí em diante. Isso é relativo. Para mim, eu não tenho dúvida que é Elias e Moisés. O texto é claro, né? O texto é muito claro aqui nos 3, tanto Mateus como Marcos, como Lucas, dizem a mesma coisa. Realmente eram os 3. Nesse texto que acabamos de ler, não fala que houve diálogo, mas já Lucas tem o cuidado de dizer que houve diálogo. Eles estavam consolando a Jesus, né, dando suporte a Jesus, para que ele aguentasse o tranco, como a gente pode dizer assim, dando conforto a Jesus ali. E o interessante, irmãos, que Moisés representa a lei, e Elias representa os profetas. Os 2 em harmonia também representam a harmonia entre o Velho e o Novo Testamento. E Jesus como um cumpridor tanto da lei como dos profetas, né? Você vê, não, visto que foi dito pela lei e os profetas sobre ele, né? Isso é maravilhoso. Então, texto em tudo se completa a palavra de Deus. Mas um estímulo aqui, Jesus retira-se para orar. O texto está dizendo que Jesus selecionou apenas Pedro, Tiago e João, e vão estar orando ali naquele alto monte, e se retiram para orar. Estavam cansados, mas a visão era tão gloriosa que o sono foi embora, ficaram impactados. E vejam só, existia uma multidão ali, irmãos, na hora da oração? Não. Jesus catou a dedo. Então a gente tem que entender o seguinte: às vezes a gente chama muita gente para oração, mas muita gente não tem a mesma disposição, meus amados, para a oração, para buscar mais ao Senhor, para se dedicar a uma vida. Nem todo mundo tem, não é verdade? A Bíblia, quando se refere a Elias, a Bíblia diz que Elias era um homem. O Tiago diz que ele era um homem como a gente, mas ele orou fervorosamente, está escrito lá em Tiago. É um estímulo para nós.
orou fervorosamente e quando ele pediu para que não chovesse, foi algo tremendo, hein? E Deus atendeu e não choveu, justamente para mostrar quem mandava. Não era Baal, que era intitulado Deus, o Deus da prosperidade, o Deus da agricultura, o Deus, né, dos alimentos, que fazia fecundar a terra. E foi comprovado que não choveu. E houve aquele desafio depois. E a Bíblia diz que depois Elias pede que chova. E choveu novamente. Irmãos amados, isso é um estímulo para nós, tanto na questão da confiança, como principalmente que coisas notáveis acontecem a partir do momento que a gente se dispõe a estar buscando a face do Senhor. Veja só que não tinha um grande número de irmãos, não estava, como a gente vê muito anúncio, olha, grande vigília. Grande vigília. Irmãos, vigília e vida de oração não é espetáculo, não. Né? Vida de oração, busca, comunhão, consagração não é espetáculo, não é promoção pessoal, mas é promoção do reino. Aleluia. E eles viram, ninguém, não tem, os irmãos viram algum texto no qual, ou uma visão dessa tão gloriosa como essa, apenas três homens estavam ali com Jesus, testificaram algo sobrenatural, que estava além. Você vê, Pedro ficou tão atônito, tão nervoso, e ele não sabe, façamos uma cabana para ti, e o texto é muito claro, quando está dizendo aqui, que ele estava dizendo com medo, ele não sabe nem o que dizer, ficou tão maravilhado. E o cuidado de Marcos em dizer que nem qualquer pessoa que tivesse o mau cuidado de lavar as vestes de Jesus conseguiria trazer tanto brilho, tanta pureza às suas vestes, como aconteceu naquele lugar. Quando o povo de Deus se reunia, é por isso, irmãos, que quando Jesus disse que quando se reúnem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente, nós temos que crer. Aí a gente está muito preocupado, irmãos. Eu vi uma frase maravilhosa, e de um amigo meu, um pastor, que a frase dele, que ele ama, é o seguinte: igrejas cheias não são sinônimo de oração. Ninguém está desprezando, não, de presença de Deus, mas pessoas cheias de Deus são sinônimo de que Deus está presente. Amém, irmãos? Pessoas cheias de Deus, com certeza vai acontecer um enchimento da igreja, mas a ordem natural é essa: primeiro ser cheio para depois transbordar, não é verdade? E o que acontece aqui é maravilhoso, porque está dizendo, Jesus escolhe a dedo esses 3 aqui, esses 10, a Bíblia diz, é muito clara quando aqui, e Jesus tomou consigo, veja só, levou Pedro, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou em particular. Vem cá, vamos subir aqui, vamos para um momento aqui, né? Que coisa maravilhosa. Às vezes, irmãos, nós passamos por situações, Deus nos leva e nos chama ao particular. É lindo quando a palavra diz: olha, quando for orares, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. As grandes vitórias, irmãos, elas não tem muita plateia. Eu havia até essa frase: ela não tem muita plateia, é você e Deus. É um momento de extrema intimidade, de diálogo, de conversa franca, aberta, coração que se derrama, coração que está consciente de um Deus que faz além do que nós pedimos, que nós pensamos, que nós cogitamos. É assim, não é, meu irmão? Só muda a cidade, o endereço, mas é o mesmo Deus, o Deus que está em todos, que age em todos, que habita em nossos corações, que faz proezas, que faz com que a gente realmente, você veja quando a Bíblia diz: portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens. Que coisa fantástica. Para que, vendo as nossas boas obras, mostrem esse Jesus que está no controle das nossas vidas. Na ação, é resposta de oração, irmãos. É a presença de Deus, é a orientação na condução nossa diária de vida. Esse vai fazer toda a diferença, porque uma vida de oração, né? A gente pensa muito na ação, mas antes de ter ação, nós precisamos de oração. Tem um hino do cantor cristão, que nós cantamos muito, diz assim: temos lidas e pesares, e na vida tentação, só porque nós não levamos
tudo a Deus em oração. Já Lucas tem o cuidado, irmãos, de dizer que Elias e Moisés, eles estavam ali para consolar Jesus e para fazer, lembrar a ele o que realmente iria acontecer, que quanto ele iria padecer, mas o quanto isso ia trazer de resultado para a glória de Deus, trazendo esse consolo para o Senhor. Pode olhar em Lucas, que ele vai falar justamente disso. Estavam ali, eis que os varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, falando da sua partida, versículo 31, que ele estava para cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e seus companheiros ficaram maravilhados. Quem é que não ficava, hein? Você já pensou, você viu personagens da Bíblia, pessoas que você viu seu pai, aquela roda, eu vi que imagina assim, Israel, e eles naquela roda, Glauber, irmãos aqui, e eu vi desde pequeno aquelas histórias, né, como dizem, já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, ele os salvou por seu grande poder. Imaginem isso, eu gosto de imaginar isso, como se fosse me sentindo lá naquele momento. Imagina aí Pedro vendo, meu Deus, olha esses camaradas, esses homens que meu pai falou, que eu vi pessoas, o Rabino falando de histórias, e agora estou diante desses personagens, desses homens notáveis. Eles sentiram o poder de Deus. Era tão grande, irmãos, que às vezes Jesus, como disse Marcos, não tinha condição ninguém de tanta brancura. Imaginei a claridade do lugar, né? Como se fosse uma luz acesa, a roupa virou como uma roupa, como se fosse um LED, a gente trazendo por momento da gente aqui, um LED bem forte, hein, Glauber? E a glória de Jesus. E o interessante, irmãos, que a visão foi tão nova, mas Jesus expressamente diz no texto que eles não contassem a ninguém o que eles tinham visto. Já pensou o desejo, o que ele saiu ali? Rapaz, vou contar para todo mundo. Eu vou contar, e, irmãos, quantas vezes nós nos sentimos e estamos em um momento de oração e nós queríamos que as pessoas fossem testemunhas conosco também da importância de uma vida de oração. O quanto Deus se faz presente, o quanto Deus manifesta o seu poder em momentos de quebrantamento, em momentos que buscamos a Ele intimamente, particularmente, não no meio da grande multidão. Nós vemos Jesus multiplica pão e ele retira-se para orar. A Bíblia, veja qual a necessidade que Jesus tinha de orar, mas em tudo ele era exemplo. Ele era o Pai, ele está encarnado, mas Jesus dá um exemplo. A necessidade de estar em íntima e constante comunhão com Jesus. Quando Jesus mais operava milagres, irmãos, Jesus se retira para orar. Jesus vem descendo, os discípulos estavam ali, Jesus retira-se para orar, vem e tem uma menina, vocês lembram muito bem da história, que estavam se jogando no fogo, outra hora caía para ali, endemoniada, e, olha, nós trouxemos dois discípulos aqui, Jesus vinha de oração. Jesus estava na oração depois da multiplicação dos pães, vem andando sobre as águas para acalmar. Os discípulos estavam atônitos, estavam enrascados. Jesus vem depois do momento de oração. Jesus está agora aqui no momento de oração, chama aqueles três homens em particular, Pedro, Tiago e João. E eles são testemunha de glória, de poder. E, como eu estava dizendo, a gente está se preocupando muito com a presença de pessoas. E nós somos convidados, segundo o próprio texto, Jesus podia convidar, vamos chamar a multidão. É a mesma coisa da explicação do Sermão da Montanha. Vendo Jesus as multidões, chamou os discípulos à parte. Ele podia chamar as multidões, não podia? Mas chama os discípulos à parte. Porque, irmãos, tem certas coisas que só quem é chamado, quem é espiritual, precisa ouvir. Porque é dado a essas pessoas espirituais a oportunidade de entender e saber o poder que emana do Senhor. É um poder que Marcos diz que ninguém era capaz de alvejar, de clarear uma roupa como houve ali. Era um negócio
Um negócio fora do comum. Ele perguntou, então cuidado, ninguém na terra poderia clarear aquela roupa daquele jeito, diante dos olhos, vendo. E que efeito é esse? Simplesmente poder de Deus. Poder de Deus que faz com que a minha vida e a sua vida sejam purificadas, sejam enclarecidas. Por isso que está escrito, os nossos pecados foram ser vermelhos como escarlate, e eles se tornaram brancos como a branca lã e a neve. Esse é o Deus a quem nós servimos, irmãos, o Deus que faz proezas, o Deus que nos chama em particular. Porque quando ele nos chama em particular, ele quer nos preparar para coisas grandes e principalmente para a ação sobrenatural. O que é lindo no texto é que diz, quando Pedro fica ali apavorado, né? Vamos fazer ele tem cuidado de dizer, chega uma nuvem, e dentro dessa nuvem sai uma voz inconfundível. Este é o meu filho amado, a ele ouçam, a ele deem ouvido, a ele deem confiança. Ele merece confiança, ele é um filho amado, ele é um filho obediente. Não é qualquer voz que fala ali. Imagina aí Pedro como é que ficou, já estava ali, imagina depois daquela voz gloriosa. Diz que depois daquela que a nuvem envolveu, eles só viram somente a Jesus. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, ao nosso coração, meus amados. Eu gostaria de dizer aos amados irmãos a importância que nós, muitas vezes, esquecemos de dar a presença em momentos como este. Em momentos como este, na qual nós podemos nos derramar, nos abrir e a Bíblia diz que Deus faz proezas. Deus faz proezas. Assim foi com Elias. Assim foi com Elias. E Elias está ali mostrando, representando, como eu estava dizendo aqui, a parte dos profetas, e Moisés representando a lei, mostrando que Jesus, a harmonia entre Novo e Velho Testamento, o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o teu Deus, é o meu Deus, o Deus que se faz presente quando clama a Ele. Esse é o Deus que se revela, seu Filho Jesus, que veio para morrer em nosso lugar, que é o Filho amado, que tem grande prazer, porque faz o que obedece, foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero encerrar estimulando você justamente a uma vida de oração. Com certeza você vê o resultado, porque aqueles homens foram totalmente impactados, porque viram ali se cumprido. Homens que falaram de Jesus, homens que prefiguraram a Jesus, estavam ali consolando o nosso Salvador, dizendo, vamos, vai lá. E depois vem aquela voz dizendo, ouçam, obedeçam a Ele. Eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, irmãos. Nós, com certeza, temos ouvido esta voz. Temos ouvido essa voz. Porque a Bíblia diz, é muito clara, mais vale obedecer do que sacrificar. Nós temos visto muitas pessoas sacrificando. Muitos anúncios, irmãos. Venha para a grande vigília, grande vigília. Não sou contra, não. Pelo contrário, bota o povo para orar. Orem mesmo. Mas, se você for olhar para a Bíblia, os grandes feitos de Deus não foram feitos com grande plateia, não. Era com gente que estava quebrantada. Está lá Elias orando pela nação. Senhor, eu estou só. Você não está só, Elias. Tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. São momentos como esse, irmão, de intimidade, extrema intimidade, de comunhão com o Senhor. Deus chama a parte, porque Ele sabe com quem conta e Ele sabe o que nós somos e o que temos dentro da gente. Ele conhece a nossa estrutura, já dizia o salmista. Ele conhece. Você não conhece, eu não conheço a minha estrutura. Deus conhece a nossa estrutura. Eu quero encerrar dizendo justamente isso. Ele é o Filho amado, em quem Deus tinha grande prazer. E, principalmente, Ele é aquele que faz proezas. Ele continua. Então, busque,
Busque. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual a situação em que você se encontra. Eu gostaria de dizer que, ao buscarmos a face do Senhor, Ele muda. Você vê a glória de Deus. Você sente a glória de Deus. E essa glória, ela transforma, ela transfigura tudo que está ao seu redor e mostra luz. Mostra o poder de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra estar com vocês. Que Deus continue abençoando, fortalecendo, estimulando você. Esse Deus que não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Grande abraço e a paz do Senhor.